traduzir uma proteína? Quando falamos em tradução, estamos falando de síntese proteica. E para que uma síntese proteica aconteça, é necessário que exista uma organela chamada ribossomo. O ribossomo é formado por RNA ribossômico e proteínas. O ribossomo, ele tem duas subunidades. Estão soltos no citoplasma de células procariontes e junto com o retículo endoplasmático granuloso das células eucariontes. Para a produção de uma proteína, é necessário RNA transportador que transporta os aminoácidos, além, é claro, do RNA ribossômico para ter esses ribossomos, o RNA mensageiro, que traz a mensagem da sequência dos aminoácidos. Essa mensagem da sequência dos aminoácidos é aquele código genético, onde cada códon, cada 3 letras, cada sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro está associado a um aminoácido. Então, quando a gente fala nessa síntese proteica, nessa tradução, as células eucariontes ocorre aqui, no retículo endoplasmático granuloso, e depende dessa organela, que é o ribossomo. Ribossomo esse que tem 3 sítios, 3 lugares. O sítio A é o sítio de acesso, onde vai chegar o RNA transportador. O sítio E é o sítio peptidil, onde acontece a ligação peptídica. O sítio E é o sítio de ejeção, onde vai ter a ejeção, a liberação do RNA transportador vazio, que já deixou o seu aminoácido. Para você entender melhor essa síntese proteica, eu vou colocar aqui para vocês uma animação que eu tirei desse aplicativo que vocês estão vendo aí, que é um aplicativo que foi produzido pela Unicamp. É um aplicativo gratuito para o estudo de síntese proteica. Então, aqui nessa animação, o que a gente vê? O RNA mensageiro, a subunidade menor do ribossomo, o códon de início, que é o AUG, chegando o transportador, trazendo o aminoácido correspondente em metionina, a ligação das duas subunidades desse ribossomo, e começa esse ribossomo a caminhar pelo RNA mensageiro, fazendo a leitura desses códons, ou seja, chega no sítio A, o RNA transportador trazendo o aminoácido correspondente, ali a valina, agora a tirosina, acaba acontecendo a ligação peptídica e acaba ali liberando esse RNA transportador que já deixou o aminoácido ali. Existem alguns códons, 3 diferentes códons, que trazem essa proteína, que é o códon de finalização, que vai desmontar todo esse complexo de síntese proteica. Então, para que a produção de uma proteína aconteça, é necessário esses 3 tipos diferentes de RNA para ter essas proteínas assim. Aí, esse aplicativo foi desenvolvido por todo esse grupo aí da Unicamp. Quando a gente pensa em um RNA mensageiro, ele não é lido apenas por um ribossomo. Pode acontecer de ter vários ribossomos fazendo a tradução ao mesmo tempo, o que nós chamamos de polirribossomos, que você vê nessa imagem aí. Pessoal, para produzir uma proteína é necessário os 3 diferentes tipos de RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, e os aminoácidos livres para que seja feita essa sequência de aminoácidos das nossas proteínas. Como uma mutação pode ser silenciosa? Falamos em mutação, estamos falando de DNA. Lembrando que o DNA, ele controla o metabolismo celular através da síntese proteica, ou seja, é assim que os genes se expressam. Pensando em expressão gênica, a gente pode falar que o DNA faz a transcrição no RNA e é traduzido em uma proteína, ou seja, a sequência de nucleotídeos de um DNA é transcrito na sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, que é traduzido na sequência dos aminoácidos. E quando a gente fala dessa sequência de aminoácidos, a gente pode falar de código genético, pois o código genético é a leitura e interpretação das informações do DNA na proteína. Falando em código genético, olha esse quadro aí. Esse quadro mostra o código genético. O que é isso? A associação de um códon com um aminoácido. Códon nada mais é do que a sequência de 3 nucleotídeos lá no RNA mensageiro. Quando a gente vê esse quadro, a gente fala que o código genético ele é universal. O código genético é universal porque esse quadro ou essas correspondências acontecem em todos os seres vivos. E a gente fala que o código genético é degenerado, ou seja, existe mais do que um códon
que é correspondente a um aminoácido. Eu estou mostrando aqui para vocês o exemplo da leucina. A leucina, o aminoácido leucina, ele é associado a 6 diferentes códons. E pensando nisso, a gente consegue falar que existem mutações silenciosas. As mutações silenciosas são aquelas mutações de ponto, mutações pontuais de substituição. Olha esse exemplo que eu coloco para vocês aqui. Eu coloquei aqui uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, já agrupados trinca a trinca, para vocês visualizarem o códon. Esse segundo códon aqui tem a substituição de uma adenina por uma guanina. Voltando no quadro do código genético, olha só, essa substituição da adenina pela guanina vai corresponder ao mesmo aminoácido que a glutamina, ou seja, a mutação silenciosa não altera a sequência dos aminoácidos da proteína. A proteína acaba sendo a mesma. Mas não é sempre que isso acontece. Existem mutações que são não silenciosas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da mutação pontual de deleção. Olha só se acontece uma deleção dessa guanina aqui. Todos os códons depois da guanina são modificados. Na falta dessa guanina, a leitura de cada 3 aminoácidos se modifica totalmente. Desta forma, a alteração da sequência de aminoácidos. A proteína que deveria ser produzida não é mais a mesma. Voltando às mutações silenciosas, a nossa pergunta original, elas só existem porque o código genético é degenerado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!